cuidando de você. Talvez você já tenha se perguntado, ou se você não se perguntou, você sabia que se você não dorme direito, ou na verdade, 1 hora menos do mínimo necessário que você precisa, que o seu relógio biológico precisa, você chega a consumir de 400 a 500 calorias a mais? Então imagina você fazendo isso um dia, depois 2 dias, ou 1 semana, 1 mês, como que vai ficar a sua saúde? Então a gente vai criar uma minissérie com 3 episódios, e eu tenho uma convidada muito especial aqui, e eu quero que ela se apresente. Ninguém se apresenta melhor do que nós mesmos, né? E a gente vai falar muito hoje sobre insônia e emagrecimento. Você vai entender por que de fato o sono tem total influência no seu emagrecimento ou no peso. Depois a gente vai falar muito sobre performance esportiva, até porque ela é uma grande triatleta também. E para finalizar a gente fala muito de tecnologia na saúde e o futuro da medicina. Então eu estou com a médica, a doutora Débora Terribili. E é um prazer, é uma honra ter você aqui, muito legal ter você aqui, e mais legal ainda é porque você também gosta muito de esporte. Eu sou fanático por esporte, então isso para mim fica muito mais fácil da gente poder conversar. Bom, acho que a coisa mais importante aqui é primeiro você se apresentar, e aí a gente vai discorrer aqui nessa minissérie. Então só para você saber, vai ser mais ou menos aí 15, 20 minutos, para ser bem prático mesmo. A gente vai abordar o assunto, e aí depois a gente fala algumas coisas que de repente você pode fazer, inclusive para você ter um sono de mais qualidade. Por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Débora, eu sou médica do esporte, tenho pós-graduação em nutrologia, então eu consegui juntar esses 2 temas que eu amo muito. Sou uma triatleta amadora, sou apaixonada por esporte, como você disse. E recentemente, novas paixões que eu descobri justamente é a inovação, né? Trabalhar com saúde para trazer mais saúde, né? Mais bem-estar, mais qualidade de vida para a população em grande escala, né? Não só dentro do consultório. E bem brevemente, até para a gente não perder o foco aqui, hoje você está trabalhando na Lite. O que é a Lite? Eu conversei com o Fernando, que é um dos fundadores também, muito legal, mas conta um pouquinho para a gente. Bom, sou head de saúde da Lite, né? Sim. A Lite Saúde é uma health tech, uma startup focada em reeducação alimentar e mudança de estilo de vida. A gente acredita que a saúde ela vem não da ausência de doenças, mas da promoção de um bem-estar, de uma qualidade de vida que evite que você venha a desenvolver as doenças no futuro, né? Então, o nosso core business é justamente fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Esse empoderamento da sua saúde. E a gente usa muita tecnologia para poder trazer esse cuidado. E Débora, vamos lá. Então, assim, bem primeiro a grosso modo, qual é a relação que a insônia tem com o emagrecimento, ou que o sono tem com o emagrecimento, para depois a gente falar de insônia, porque a insônia é um dos transtornos do sono. Mas qual que é essa relação? Bom, a gente pode dizer que a insônia e o emagrecimento, elas têm uma relação direta por vários pontos de vista, né? Então, a gente pode começar do ponto de vista endocrinológico, metabólico, né? Então, perfeito. Quando a gente tem uma noite ruim de sono, ou quando a gente tem uma insônia crônica, tem toda uma alteração metabólica na produção de hormônios que vão desencadear o quê? Um aumento da fome. Então, a gente vai ter um aumento do hormônio da fome, que é a grelina, uma redução do hormônio da saciedade, que é a leptina. Então, automaticamente, a gente vai comer mais, né? Além disso, o estado de alerta, você permanecer ali, né, durante mais tempo acordado do que você deveria, desencadeia um mecanismo de alerta para o seu organismo. Então, você entra como se fosse naquele mecanismo de luta ou fuga. Perfeito. E o seu organismo, ele vai necessitar o quê? De mais energia para te manter acordado naquela situação que ele interpreta como uma situação perigosa. Então, isso faz com que você aumente justamente esse seu desejo por comer alimentos que te tragam mais energia rápida. Isso. Então, alimentos mais ricos em açúcar, mais ricos em gordura. Além disso, a gente vai falar do ponto de vista cognitivo. Perfeito. Né? Então, a fadiga, ela faz com que você se sinta mais cansado, obviamente. Seu cérebro interpreta isso como sendo uma falta de energia, o que também vai aumentar esse apetite por alimentos que tragam maior energia. Além disso, você acaba tendo uma questão cognitiva em que as suas escolhas ficam prejudicadas, né? Quando a gente está cansado, quando a gente está irritado.
a gente tem uma dificuldade de fazer boas escolhas. Então, automaticamente, você vai optar por alimentos que justamente são mais calóricos, né? Então, assim, são uma série de pontos ali que vão interferir nas suas escolhas, no seu metabolismo como um todo, e que vão fazer com que o seu apetite por alimentos mais calóricos, gordurosos, açucarados, aumente, e com isso você consuma mais calorias. Né? Lógico. Então, até para você entender aqui, olha só quanta coisa interessante, mas vamos dividir aqui. Né? Então, imagina só que você, por exemplo, está saindo na noite ou na balada ou na night, né? Como muitas vezes as pessoas falam. Não vamos falar de insônia agora, até porque a insônia, eu vou explicar depois o que é um quadro de insônia. Né? Muitas vezes as pessoas acham que uma noite mal dormida, nossa, eu estou com insônia. Muito enganado, você está muito enganado. Você não está com insônia, você só teve uma noite mal dormida. Então, imagina o seguinte, quando você sai à noite, o que você faz quando você vai sair com seus amigos para comer? Você não vai comer um prato de salada. Exatamente como a doutora Débora falou. Por quê? Porque o seu corpo está precisando de energia rápida, porque você está num processo muito metabólico. Então, imagina o seguinte, que o seu corpo chega a trabalhar, o seu cérebro chega a trabalhar 30% a mais dormindo, principalmente no momento do sono REM, que é o momento que você está sonhando. É todo o momento que você faz o trabalho cognitivo, organização da memória, todos os aprendizados que você teve. Então, de fato, você precisa de muita energia para fazer todo esse trabalho. Então, como ela falou, se você não está dormindo direito, além da leptina, como você falou, e o outro eu esqueci, da grelina, você também tem um aumento de produção de cortisol e diminuição da melatonina. Por isso que você está mais em vigília. Já que você está mais em vigília e o seu cérebro precisando de muita energia, é como ela falou, você vai precisar dessa energia de curto prazo para poder fazer todo esse processo metabólico. Então, olha que legal se você começa a entender quando você acorda. Então, se você está saindo à noite, você vai sim para o cheeseburger, para batata frita, para, como ela falou, para comidas mais gordurosas, porque você precisa dessa energia para fazer todo esse processo que o seu corpo teoricamente estaria fazendo você dormindo, mas você está acordado. E a mesma forma é se você de repente está com insônia e não está dormindo. Então, imagina só se você não teve uma noite de qualidade, como que vai ser a sua alimentação durante o dia. Então, isso já vale um autoconhecimento, que esse é um dos principais pilares que a gente trabalha aqui, então, peraí, a gente já, normalmente no Brasil, principalmente quando a gente vai comer em restaurantes muito buffet, né, onde você tem diversas quantidades e diversidades do alimento, sem contar que os pratos são maiores, exatamente por um propósito para você colocar mais comida. Começa a perceber que tipo de alimento você já está colocando no seu prato. Putz, eu estou colocando aquela massa 4 queijos, eu estou colocando já aquele filé, a milanesa, e normalmente, de repente, se eu tenho um sono de qualidade, eu como de uma forma diferente. Se você está indo para determinada alimentação mais gordurosa e mais que precisa dessa mais energia, mais calórica, com mais açúcar, ou você está pegando aquele docinho, eu fui lá no caixa lá do restaurante, já peguei 2, 3 bombons, e normalmente você pega um. Ou então no meio da tarde você pega mais um docinho e normalmente de repente você não comia tudo isso. Você fala, talvez eu tenha um problema de sono, né? Sim, tá muito relacionado a comer emocional, né? Exato. Muitas vezes as pessoas trazem isso, né? Às vezes em atendimento, em consulta com médico, nutricionista e tal. No caso da Lítio, o cientista comportamental, que a gente tem essa abordagem. E fala, não, tenho muito comer emocional. E ela associa simplesmente a situação de estresse. Porque eu tô com problema com meu marido, porque eu tô com problema com meu filho, um problema no meu trabalho. E não entende que às vezes a privação do sono faz com que a pessoa, ela justamente vai para esse lugar desse exagero no final da tarde. Então, muita gente fala, né? No final da tarde eu preciso daquele doce. E às vezes é aquele momento que justamente, né, você está entrando na fadiga maior, que você já precisa começar a entrar num momento de relaxamento para ir para o sono e que você não está deixando. Você está usando um device que está com a luz ali acendendo, né, e tudo mais. Isso faz com que você não entre nesse mecanismo de relaxamento e faz com que você justamente procure esses alimentos mais calóricos, né? E aí a gente cai tudo no comer emocional, que muitas vezes é privação de sono. E a privação do sono, ela de fato impacta no seu poder de tomada de decisão. Você fica muito mais emotivo e menos racional. Sim. Isso é comprovado cientificamente. Então, inclusive, você que é pai, se de repente você fala, meu filho ele é muito agitado, meu filho ele tem TDAH, meu filho ele é muito hiperativo. Será que ele está dormindo direito? Mas eu durmo direito. Será que você dorme direito? Inclusive, porque quem ensina os nossos filhos a dormirem somos nós, pais.
Então, se você não dorme direito, provavelmente você está ensinando seu filho a não dormir direito. E uma criança, por exemplo, até um adolescente, ele tem fases do sono onde ele acaba sendo mais polifásico, então ele tem oscilações do sono dele ou fases diferentes, muitas vezes como a nossa onde você vai dormir, sei lá, 10 horas da noite, acorda 6 horas da manhã e fica a noite inteira dormindo. Que a gente vai entrar na insônia ainda. Então, é importante você entender esse tipo de informação, porque você começa a entender o que está acontecendo no seu corpo e por que você está tomando essas decisões que você está tomando. Então, você fala, é por causa de ansiedade. Mas você sabia também que privação de sono aumenta a ansiedade? Porque você diminui hormônios que são importantes também para você poder regular o seu corpo. Então, eu queria até que se você puder falar um pouco disso, para também quem está assistindo poder entender um pouco mais também dessas questões. Sim, né? A gente sabe que a privação de sono, ela está diretamente relacionada a uma série de doenças mentais. Então, justamente como você falou, né? Aumento de TDAH, a própria ansiedade, Sim. a própria depressão. Então, a gente tem uma incidência até 2 ou 3 vezes maior na população com insônia desses distúrbios psiquiátricos, né? Então, esses desajustes hormonais, eles causam esse efeito. Então, às vezes, um excesso de dopamina, né? A gente vê muito frequentemente em uso, né? Justamente crianças que usam excesso de tela e tudo mais. Isso. Esse excesso de dopamina acaba gerando uma insônia, levando a uma insônia, que muitas vezes vai desencadear justamente um processo depressivo ansioso, né? Então, justamente tem muito essa associação e é preciso tomar bastante cuidado aí com a higiene do sono, justamente porque é ela que é a raiz, né? É dessa forma que a gente vai tratar inicialmente todos esses processos, né? Não, e mais do que isso, quando a gente fala de higiene do sono, e hoje a gente está indo para um caminho, eu não sou contra o medicamento. Eu acho que é fundamental tomar o medicamento se você precisa. Se não, por que não tomar um remédio para dor de cabeça todos os dias? Afinal, vamos evitar ter dor de cabeça? Ou vamos colocar um gesso na nossa perna? Vai que eu quebro a minha perna. Basicamente, hoje é o que as pessoas estão fazendo com remédios antidepressivos, ansiolíticos e remédios também para dormir. E esses remédios, eles atacam diretamente o sistema nervoso central. Então, é muito importante porque você vai começar a ter impactos muito sérios nas suas questões cognitivas. Por isso que eu vejo hoje muitas pessoas, inclusive, com dificuldades de memória. Sim. Elas têm demência, está muito atrelada não só a sono, mas também esse tipo de medicamento. Normalmente o medicamento, a não ser em questões patológicas, e a gente vai falar da insônia, que é mais ou menos de 10 a 15% das pessoas que têm insônia, tem um quadro de patológico que precisa de fato uma visão mais medicamentosa, as pessoas já estão indo para esse caminho e não tentando outras soluções. Eu entendo que muitas vezes o caminho mais fácil... Agudamente, né? Às vezes, Exato. se faz necessário, né? Então, a gente Isso. tem que entender que existem situações em que realmente, né? Às vezes um jet lag, né? A pessoa vai precisar usar uma melatonina, enfim, um estresse agudo, uma situação muito pontual, enfim, uma medicação pode te ajudar a regular isso, né? Mas, cronicamente, a gente tem que partir da base, né? Que é justamente a higiene do sono, trazer essas mudanças comportamentais, que às vezes são um pouco mais custosas em termos de dedicação, né? Não são tão simples como uma pílula, mas que no longo prazo vão te trazer benefícios muito além do sono, da qualidade do sono, né? Mas todos os benefícios correlatos a isso, né? E longevidade e qualidade de vida, porque a gente sempre fala aqui que o importante é você ter longevidade com qualidade. Então não adianta hoje você ter o corpinho bonito, você tá botando sua fotinho aqui nas redes sociais e muitas vezes tanto a privação de sono, ela pode impactar de 10 a 15 anos de vida. Pessoas que chegam a dormir 2, às vezes até 3 horas a menos do mínimo necessário do relógio biológico dela, ela chega a ter 10 a 15 anos a menos de vida. Então, se você hoje está tomando seus medicamentos e os medicamentos, eles não fazem os processos do sono que você tem que fazer, que são as fases do sono. Reparadoras, né? Então, esses processos, eles são fundamentais para você poder, sim, ter um sono reparador, regenerativo, para você fazer todas as etapas que você precisa fazer no seu corpo, tanto no seu cérebro como no seu metabolismo. Então, e aí a gente tem o sono não REM, né, que você tem 3 estágios, aí você vai aprofundando o seu sono. Olha como a natureza é bela. Então você vai diminuindo a temperatura do corpo, você começa a ter uma... Sim, a frequência respiratória, Exato. A frequência cardíaca, tudo, né? Por favor, pode falar mais. Você que é médica. Não, a gente está aqui num debate aqui, por favor. Então, até a gente chegar nessa fase do sono REM, né, que é justamente onde ocorrem, né, esses processos metabólicos de regeneração e reparação celular. Né? Então, a gente como atleta, olha só que loucura isso, desculpa te interromper. Não. Eu era jogador de tênis e eu botava o despertador de madrugada, porque eu não tinha informação naquela época. A medicina do sono mais ou menos tem os seus 20, 25 anos. Uhum. Então, a gente veio de uma terceira revolução industrial, que é durma pouco e produza muito. Sim. Funcionou muito para as
máquinas. Mas depois da pandemia, a gente começou a ver cada vez mais que todo mundo foi para casa, começou a trabalhar 15, 16, 17 horas, a galera começou a ter burnout. Tanto é que o Brasil hoje é o país que tem maior... Exato, o maior índice de burnout no mundo. Isso. Transtorno de ansiedade também a gente está entre os 3 maiores, depressão também entre os 3, 4 maiores do mundo. Então, assim, muito está correlacionado à qualidade do seu sono. Hoje o Brasil tem mais de 55% da população tem problema de sono. E 80% das pessoas acham que dormem bem. Então a gente tem aqui uma falha ou um erro de percepção em realidade. Então, se você veio, não, eu durmo bem, eu durmo em qualquer lugar. Se você dorme em qualquer lugar, você tem problema de sono. Uma apneia. Exato. Se você ronca, você talvez tenha um problema de sono e talvez uma apneia. Muitas vezes as pessoas até falam, né, assim, nossa, o fulano tá dormindo tão bem que tá até roncando. Exato. Não, né? Pelo contrário. E eu fiz um episódio, outro episódio eu fiz com um médico, e ele é o Lúcio, e ele é, a gente fala do lúcido, né, e ele entra muito na parte da história e também das artes. E o quanto que isso prejudicou, inclusive, a qualidade do nosso sono. Porque se você lembrar, a gente tem mais ou menos a mesma idade, lembra do o João, o pé de feijão, o grandão lá dos desenhos? Quando ele tava, ele era... Nossa, ele tá dormindo profundo. Não, ele tem um problema de sono. Então a pessoa ronca. E aí isso era considerado que, nossa, ele está dormindo profundo. Então a pessoa, por exemplo, quando vai bebida alcoólica, que é extremamente estimulante, você que bebe, fala, nossa, no começo eu capoto. Sim, ele te relaxa, mas ele relaxa a sua glote também. Então o que vai acontecer? Ela vai estar relaxada e vai fazer... E aí você vai roncar. O que acontece? Se dificulta a passagem de ar do seu através das suas vias aéreas, né? Perfeito, através das vias aéreas. E aí você faz um processo menor metabólico. Então você começa a ter comprometimentos muito sérios da sua saúde. A apneia, hoje 1/3 da população brasileira tem apneia. E é um fator de risco para desenvolvimento de doença cardíaca, né? Cardiovascular. Que então, é o que mais mata no Brasil. É o que mais mata no Brasil. Então, assim, não é simplesmente um distúrbio de... A apneia, além das questões de cotidianas, né? Da privação de sono, ela vai ter justamente esse desfecho cardiovascular super arriscado, né? Então, aumento de incidência de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares, né? Além de potenciais questões de Parkinson, Alzheimer. Exatamente. E vários outros, então, né? Assim, tem uma série de coisas que a apneia do sono, né? E é muito frequente no paciente obeso, que às vezes tem dificuldade para controlar a alimentação, tem uma doença metabólica por trás, então você vê que é um círculo vicioso, né? A obesidade às vezes leva a apneia piora a obesidade. E aí você não é sedentário. Você é sedentário e tudo mais, então você vê que está tudo muito, muito interligado. E a própria apneia, ela está associada justamente a essas questões metabólicas dessa correlação do sistema simpático e parasimpático, né? Então, quando a gente aumenta demais esse estresse simpático no corpo, que é o que acontece com esse microdespertar, porque a apneia, né, para quem não conhece, aquele momento é caracterizada por aquele momento que a pessoa para de respirar. E não é quando você puxa o ar e segura, é quando você solta tudo e você não aguenta mais, faz... E aí você para e você tem esse despertar, essa sensação de morte iminente, é isso que o corpo interpreta, né, pela redução dos níveis de oxigênio circulante. Esse estresse do corpo, né, essa passagem de tipo, estou quase morrendo aqui, gera essa descarga simpática que vai produzir uma série de consequências metabólicas negativas, né? Não, e aí você fazendo isso, então imagina aquilo que ela falou, lembra que você vai entrando nos estágios do sono não REM, vai aprofundando, então você vai diminuindo sua temperatura, seu batimento cardíaco. Se você faz isso, você não diminui seu batimento cardíaco. Mas aí aí você mantém ele mais alto. Então, normalmente, eu lembro quando eu era atleta, quando eu tava dormindo, meu coração batia entre 43 e 44 batimentos por minuto. Então, hoje ele tá batendo mais ou menos entre 48 e 50, o que é muito bom também. Então, imagina você que de repente não dorme, você tá batendo 60, 65, e se você é sedentário ainda, talvez até mais. Então, você, ao longo da sua vida... mas é só, 20 batimentos a mais por minuto. Sim, mas imagina você dormindo 8 horas, 7 horas por dia, e se você colocar isso em um ano, quantos batimentos cardíacos você teve a mais do que eu, por exemplo, ou do que a própria doutora Débora, que também foi atleta, e tem uma vida super ativa. Então isso é muito importante, e problema cardíaco, então você que às vezes tem sua ponta... Hoje o que eu tenho visto, muita gente com 40, 45, 50 já começando com problema cardíaco. Sim, e você fala, cara, o que tá acontecendo? E a gente com mais tecnologia, mais informação, mais acesso. Isso que é triste, né? Porque a gente for ver as gerações, a nossa geração, assim, a geração dos millennials, assim, depois da geração X, a geração X, ela tem uma mortalidade, ela começa a morrer
depois do que os millennials, ou seja, a gente está morrendo antes do que os nossos pais. Né, ou do que os nossos tios, enfim, a gente está morrendo antes do que eles mesmo com mais acesso, né? Isso porque é aumento de doença crônica. Lógico. Né? Então, a gente tem que intervir isso, porque embora a gente não perceba muitas vezes você até saudável hoje, os fatores de risco que vão desencadear essa doença daqui a 10, 15 anos já estão presentes. Então, a gente tem que agir hoje para que daqui a 10, 15, 20 anos essa doença ainda não apareça mais, né? E aí, agora vamos falar bem da insônia. Então, assim, a insônia, para você ser enquadrado e me corrija se eu estiver errado, pelo que eu estudei, você tem que ter 3 episódios por semana, e aí se você acordar até 3 vezes à noite, e mais ou menos lá aqueles 10, 15 minutos, você vai no banheiro, fez xixi, voltou, dormiu, não é considerado insônia. Acima disso, você pode talvez ser considerado insônia, então tem que avaliar um quadro. E tem que ser por 3 meses consecutivos. Aí sim você pode falar, nossa, eu estou com insônia. Se não, de fato, você está tendo um momento pontual, não está dormindo direito, porque de repente você terminou um casamento, ou perdeu o emprego, seja lá o que for. É isso exatamente? Como que é? Eu acho legal ter essas definições, né, do que é e do que não é. Acho que é interessante para a gente... Porque as pessoas tomam remédio, às vezes dormiu um dia mal, já tá tomando remédio. Exatamente, né? Então, quando a gente caracteriza justamente essa patologia, essa doença e tudo mais, a gente consegue ter um tratamento mais assertivo. Mas eu gosto de pensar um pouco antes, né? Então, se você já percebeu que aquilo tá correndo no primeiro mês, é bom você parar e já repensar o que tá acontecendo, né? Não esperar chegar o segundo, terceiro mês, para justamente ter essas mudanças de higiene do sono. Porque a higiene do sono, você já tem que pensar no primeiro dia que você tá dormindo mal, né? Se tem alguma coisa que você já pode estar melhorando, né? Sim. Porque esperar 3 meses para chegar é muito longe, né? Então, começou a ter um mês, já vamos procurar ver o que você pode melhorar. Chegou a 3 meses, realmente você já fez todas aquelas intervenções em que você poderia ter benefício e aí você não teve resultado, aí sim é a hora de você procurar um profissional e tentar resolver esse problema. Fazer um diagnóstico, né? Às vezes fazer um exame e tudo mais, e às vezes entrar com o uso da medicação. Então, o uso da medicação, sim, eu acho que ele só deve ser prescrito para as pessoas que realmente têm esse diagnóstico, mas vamos agir um pouco antes para que a gente não precise chegar nesse terceiro mês, né? Perfeito. E aí o que dizem que é o padrão ouro hoje é a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, junto com a higiene do sono. O que é a higiene do sono? A higiene do sono são hábitos em que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, não basta uma noite, né? Mas diariamente a gente vai exercendo, né? Fazendo essas atividades para que você entre num momento, né? De relaxamento, uma indução de sono natural. Então, a gente sabe que tem os hormônios que regulam o sono, né? A melatonina é o principal deles. E a gente precisa fazer com que essa liberação de melatonina ocorra na hora certa, na quantidade certa. E para isso, a gente tem que cuidar dos estímulos ambientais para que isso ocorra. Então, a melatonina ela é liberada com o cair com o entardecer, né? Então, não é o hormônio do sono, é da noite. Da noite. Quanto mais escuro, maior a sua produção de melatonina. Então, a partir do momento que a gente vai reduzindo essa exposição solar, a melatonina vai produzindo e ela vai dando aquela sensação, aquela vontadezinha de dormir, e isso vai desencadear o sono natural. Então, medidas naturais de higiene do sono é a exposição solar durante o dia, justamente para você regular, né? Saber o momento que seu corpo libera a melatonina e não. Reduzir a exposição solar, a exposição à luz no final do dia, isso inclui telas, principalmente, né? Então, a luz azul, que estimula, muito estimulante, exato. Muito estimulante. O momento do sono é um momento em que seu corpo precisa de um descanso, né? Do ponto de vista de estrutura. Então, evitar alimentos, né, que façam com que seu corpo permaneça em digestão. Então, não adianta nada você estar dormindo do ponto de vista físico, mas estruturalmente ali os seus órgãos internos estarem trabalhando. Então, refeições mais gordurosas, copiosas, não são interessantes, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de refeição. Promover atividades justamente que produzam, estimulem esse relaxamento. Então, uma leitura, né, uma meditação, coisas do tipo também ajuda. E manter o ambiente da maneira mais confortável possível para induzir esse sono. Então, temperatura, né? Uma delas, então a gente manter algo entre 18, 22, 23 graus, que é uma temperatura legal. Você ter um banho morno ali, nada que estimule muito a temperatura, mas produza esse resfriamento do corpo, como você falou que é importante, né? Para esse momento aí do sono. Então, são todas... você vê que são condutas, são coisas que você faz no seu dia a dia, e que é importante que você traga para sua família também, né? Porque a casa toda tem que estar nesse movimento de apagar as luzes. Exato. Diminuir o tom de voz, exato. Os ruídos. Leitura, exatamente.
para que o seu corpo justamente interprete isso como um momento de relaxamento. Né? Ótimo. E os 3 principais sincronizadores do sono para aumentar a sua qualidade, como a doutora Débora falou, você tem a exposição à luz, atividade física e alimentação. Então, olha, se você não está tendo uma boa alimentação, vai impactar no seu sono. Se você não acorda de manhã e já se expõe, abre a janela, e por seu globo ocular, a retina já captar essa luz de fora, então o que você faz? Diminui a produção de melatonina, aumenta de cortisol para você ficar em vigília e poder viver o dia de hoje, né? Então, e além disso, você fazer uma atividade física. Então, e aí quando eu falo atividade física, é muito mais você ser ativo do que ser o próximo esporte. Neymar, e a Zayn Bolt. Ninguém aqui tá falando de bater recorde, a gente tá falando de você ser uma pessoa ativa. E o Brasil tá entrando em quadros muito sérios de sedentarismo. Então, eu acho que a gente falou de psicoeducação, que é a higiene do sono, falamos da insônia, o que a pessoa deve fazer, 4 estratégias para melhorar o sono, auxiliar no processo de emagrecimento e saúde alimentar. Essa tem uma perguntinha que me fizeram aqui, eu acho que é uma boa essa. Você que entende bem do assunto agora. O que você acha de umas 4 estratégias para melhorar o sono? A gente falou da higiene do sono e no processo de emagrecimento... então você falou da alimentação também, perfeito. Então eu acho que para mim tá maravilhoso isso aqui. Você complementaria mais alguma coisa? A gente pode conversar até amanhã, né? Eu acho que a gente abrangeu bastante os temas e acho que uma das coisas sobre emagrecimento, né, consumo alimentar, que eu acho bem interessante, é você pensar se você está dormindo bem, isso. Né? O impacto disso no seu sono, porque só trazendo em números, como você falou, quem dorme menos come mais. Mas se você começar a mudar seu hábito e você dormir um pouco mais, você também come menos. Olha que então, legal. Às vezes, no processo de emagrecimento, uma orientação para que você durma 1 hora a mais, às vezes reduz seu consumo calórico em 150 a 200 quilocalorias. Caramba! Então, pode ser uma estratégia que te ajude no emagrecimento também. E aí, essas 150 a 200 provavelmente vai ser impactado por açúcares e comidas mais gordurosas. Exatamente, exato. Escolhas melhores, né? Ótimo. Olha, maravilhoso. Então, acho que para mim tá de prato cheio isso aqui. Episódio sensacional. Então, o primeiro bloco que a gente fez, o primeiro episódio dos 3. Então, insônia e emagrecimento, leve em consideração essas dicas, tenta aplicar isso no seu dia e, de novo, de grão em grão a galinha enche o papo. Se você não dá o primeiro passo, ninguém corre uma maratona sem dar o primeiro passo. Eu sempre falo que pequenos passos geram grandes resultados. Depois aí, quando você começar a fazer uma coisa gradativa, vai aumentar a sua autoestima, você vai ter mais coragem e vai ver que é pra você sim, porque também tem crenças limitantes que falam, não é pra mim, eu não sou isso. Não, você está desse jeito. A neurociência já falou, e eu posso falar com especialização de neurociência, o nosso cérebro é uma massa, que você molda ela conforme seu estilo de vida e o ambiente que você vive. Então também escolha com muita responsabilidade, não só o seu estilo de vida, mas qual ambiente você está vivendo. Se você está num ambiente obesogênico, se você está num ambiente que as pessoas menosprezam você quando você fala, eu quero me alimentar melhor, quero agora começar a focar no meu sono, você é babaca, porque agora você é chato. Não tem problema, você está cuidando da sua saúde. E eu sempre falo, cuide de você em primeiro lugar. Você complementaria mais alguma coisa? Não, perfeito, é isso aí. Assina embaixo. Então até o próximo episódio, que agora a gente vai falar de esporte e performance. Não perca. Cuidando de você.